da que nós trabalhamos na semana passada, né? Do tamanho ser um pouco maior do que nós trabalhamos na semana passada. Fechou. Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Nós, no capítulo 1, vimos Paulo armando aquela bomba para os gentios, achamos bom. No capítulo 2 a gente se identificou um pouco com a bomba e percebeu que a bomba estava dentro da nossa casa. E agora no capítulo 3 nós percebemos que Paulo fez uma boa armadilha para você. Você estava preocupado com as bombas, você estava preocupado com as condenações, mas Paulo nos trouxe a um tribunal. Essa é a cena desse capítulo, essa é a cena dessa exposição. Nós estamos diante de um tribunal. Entre o silêncio de um réu e o veredito final. O momento em que o julgamento termina, vocês se lembram que no capítulo 3, na primeira parte, Paulo está fazendo perguntas para talvez ele mesmo, o Paulo antigo fariseu, e respondendo ele mesmo as perguntas que surgiram ali diante daquela retórica que Paulo estava fazendo, né? Até aqui, então, a nossa preocupação maior foi com as bombas, foi com as sentenças, mas Paulo estava construindo um caso contra nós. Não só apóstolo de Cristo, como também promotor. Estava construindo um caso contra os leitores de sua carta, né? Obviamente para apontar um caminho. Então não é um argumento isolado que Paulo está usando aqui, né? É um processo inteiro de depravação. Paulo chega no capítulo 3 praticamente dizendo que existe uma depravação total da humanidade. Gentios pecaram e são culpados porque receberam a revelação de Deus. Mesmo que universal, receberam a revelação de Deus. Então ninguém será julgado sem culpa, é o que Paulo diz, capítulo 1 e capítulo 2. E os judeus também pecaram, mesmo seguindo a lei, mesmo fazendo os rituais de circuncisão. Paulo diz que aquela circuncisão dele não vale de nada e que o incircunciso que segue a lei tem mais valor do que o circunciso. Olha só. Então Paulo chega e humilha os judeus ali diante dessa sentença. E talvez eles, ao lerem a carta de Paulo, quando ela chegou, eles estavam pensando: pô, beleza, entendi Paulo até aqui. Mas vamos ver o que ele tem no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo então se apresenta como um promotor construindo um caso diante de um tribunal contra toda a humanidade, né? Como eu já disse, desde o capítulo 1, Paulo já foi falando a respeito dos moralistas, né, que a gente brincou, falando do Pedro, gentios idólatras, né, os moralistas cheios de críticas, mais vazios de justiça, né, judeus, enfim. E Romanos 3,9 é esse momento, é um momento em que não é mais uma investigação a respeito de cada atitude humana, entende? Paulo estava dizendo: olha, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, a circuncisão não vale nada, olha, vocês deram glória a répteis, quadrúpedes e todo tipo de animal, e não deram glória a Deus, vocês são indesculpáveis. Olha, então Paulo está construindo um caso tranquilamente, e agora essa investigação, ela chega à sentença iminente, e à conclusão incontestável: todos pecaram, todos pecam. O veredito inicial: todos estão debaixo do pecado. Que concluiremos, pois? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
pois já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aqui Paulo encerra a frase argumentativa. Eu acho que é a pilha, se alguém puder. Pega uma pilha pra mim. A vermelha aí, ó. Isso. Será que é essa pilha aqui ou é a outra pilha? Não, essa é mais fina, essa aqui não é? Não, é a mesma. É a mesma? Mas eu tô preocupado que seja aquilo ali, ó, que tá descarregado. É isso mesmo. Acho que ali tá descarregado, Pedro. Vê se tem carregador pra aquele negócio ali. Ou você me dá um microfone. Aí qualquer que dá certo. Continua aí, tá tudo certo. Enquanto a gente vai se ajeitando. Vocês estão me ouvindo, né? Então tá tudo certo. O veredito final é que todos estão debaixo do pecado. Então, o versículo 9 diz: que concluiremos, pois? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aqui, Paulo encerra essa frase argumentativa e essa fase argumentativa e pergunta: estamos em vantagem? De maneira nenhuma. Não. A vantagem da revelação não é vantagem sobre julgamento. Não é. Então, você receber parte da revelação, você receber a totalidade da revelação como os judeus receberam, nós recebendo a revelação de quem Cristo é e a totalidade da revelação, inclusive em carne, como recebemos, não significa que nós tenhamos algum tipo de vantagem, né? E isso parece contradizer o capítulo 3 do versículo 1, onde havia uma vantagem em ser judeu. Porque Paulo está dizendo, olha, existe uma vantagem em ser judeu. Só que a vantagem não é revelacional. Perdão, a vantagem é revelacional. Ela não é uma vantagem... Obrigado. Tá. Mais 2 minutos eu ia ficar sem voz aqui. Obrigado. A vantagem ela é apenas revelacional. Ela não é uma vantagem de julgamento, como eu já disse. O pecado, Paulo aponta aqui, não é simplesmente uma atitude, não é simplesmente um momento, é a negação da consciência de quem Deus é. E Paulo aqui coloca vários elementos a respeito do pecado, como se o pecado fosse um agente contra Deus, em rebelião contra Deus, em rebelião contra a revelação de Deus. O pecado aqui é uma força dominante, então. Paulo descreve o pecado aqui como um tirano, não apenas um erro, não apenas um hábito, mas um poder, uma força dominante. A humanidade inteira está debaixo do pecado, como alguém esmagado por um peso, como alguém sob um domínio muito duro. A origem do pecado. Então, assim como diz também Agostinho, é a falta de Deus. O pecado, aqui para Paulo, nesse texto, é uma força dominante para aqueles que exalam falta de Deus. Então por que é errada a compreensão de batalha espiritual? Por que é errada essa compreensão que nós temos hoje de batalha espiritual? Não estou falando que o inimigo não está tentando contra você, não. Ele está, viu? É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Mas por que nós, muitas vezes, damos tanta ênfase para a batalha espiritual e não para o relacionamento com Deus? Porque a gente coloca o pecado, coloca o inimigo de Deus como se fosse uma força equivalente a Deus. O inimigo de Deus não é equivalente a Deus em força e glória do lado oposto, entende? Eu sei que é divertido a gente pensar nisso, pensar numa guerra o tempo todo acontecendo, e é legal. Mas isso não encontra respaldo bíblico, porque Deus é soberano. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Logos encarnado. Então, se Jesus é Deus encarnado, não há nada comparado a Deus, sim ou não? Não há nada comparado a Deus em glória, força, soberania e criação. Nada. Esse Deus que nós conhecemos é o Deus que construiu e fez o universo de si mesmo, não do nada, né? Como há uma compreensão da ciência, né? De que do nada ou nada tudo passou a existir, né? O cosmos passou a existir. Não, Deus fez
o universo de si mesmo, né? Então o pecado aqui, dos versículos 10 ao 12, começa na ausência de Deus, né? Não há um justo, nenhum sequer. E aqui começa uma sequência impressionante. Como eu disse, parece que Paulo é um promotor aqui no tribunal, né? Olha o tanto de coisa que ele escreve, que ele cita aqui da Bíblia, né? Aqui Paulo constrói um argumento a partir do Antigo Testamento. Ele não usa a opinião dele. Olha só que engraçado. Paulo, sendo o nosso legislador, sendo apóstolo, ele não usa as próprias palavras. Ele o tempo todo recorre a elementos do Antigo Testamento. Paulo, o judeu que tinha a Tanar na cabeça, que tinha a Bíblia na cabeça, que decorou a Bíblia provavelmente até os seus 13 anos de idade. Ele recorre a ipsis literis do Antigo Testamento para poder respaldar o seu argumento. Muito obrigado, vocês são uns fofos. Ele recorre a ipsis literis do Antigo Testamento para poder respaldar o seu argumento, porque a Bíblia interpreta assim mesmo. Aí, pô, tá bom. Essa técnica é muito comum entre os rabinos, né? Não era só Paulo que fazia isso, os rabinos também faziam isso, né? Ligar textos sucessivos como um colar de pérolas sendo ligado um ao outro. Cada citação reforça a anterior. O diagnóstico começa com 3 negações. Não há justo, acompanha aí no texto. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é o primeiro traço essencial do pecado. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, isso revela a total ausência de Deus na vida do homem. Deus não pode ser compreendido se ele não se fizesse revelar. Deus não pode ser compreendido se ele mesmo não quisesse se ele mesmo não quisesse que você compreendesse ele. Deus não pode ser assimilado em consciência ou consciosidade, recebido ou aceito, como você queira usar na linguagem, se ele mesmo não tivesse se revelado a você. Então, nós não somos, a crítica aqui é obviamente a Pelágio, inimigo mortal de Agostinho, brincadeira, não. Pelágio, que achava que o homem nascia bom, que tinha alguma bondade no homem, e que o homem conseguia buscar a Deus por si próprio. Não pode. Essa é uma sentença de Paulo, depravação total. A doutrina da depravação total sai daqui, do livro de Romanos. O problema não é apenas comportamento, é a direção que nós estávamos indo. O meu professor, na semana passada, fez uma analogia que eu gostei muito, que nós não só estamos indo na direção errada, mas nós estamos de cabeça para baixo, com o carro capotado, achando que a gente pode chegar em algum lugar. Então não é só a direção errada, perceba. Se fosse só a direção errada, talvez você pensasse assim, mas é só mudar a direção que está tudo certo. Não, seu carro está capotado, amigo. Amigo, você não tem uma ferida, como dizem os nossos amigos romanistas. Você não tem uma ferida na alma e que Jesus está aqui para curar. Você está morto em seu pecado. Morto em seu pecado. Morto em sua existência. Morto. Não sou eu quem digo isso. É o próprio Paulo quem diz isso. Você estava morto em seu pecado. E por conta de Cristo você recebeu vida. Então aqui o argumento da depravação total parece inevitável. Não buscamos a Deus, não desejamos a Deus, não colocamos Deus no centro. O pecado em sua essência não é, de novo, apenas desobediência, é a rebelião de todos nós para com Deus. É destronar Deus, como disse Paulo no capítulo 1, no final do capítulo 1 e no meio do capítulo 1. Nós destronamos a Deus para entronizar então quem? É o diabo que a gente entronizou? Quem que é que a gente entronizou? Nós mesmos. Nós nos entronizamos. A própria preposição do iluminismo é uma preposição de que o homem iluminou então as coisas. Uma lâmpada que ilumina as outras coisas. Essa é a preposição do iluminismo. Mas a preposição do evangelho é bem diferente, da Bíblia é bem diferente. Nós somos apenas uma janela que reflete uma luz que não vem de nós. Não pode ser produzida por nenhum de nós. A janela não produz a luz que ela reflete.
ela não pode produzir e nunca poderá produzir a luz que ela reflete. Nos versículos 13 e 14, Paulo fala também da linguagem corrompida. O pecado se revela também na nossa fala. E agora, é como se Paulo estivesse fazendo um scanner do nosso corpo. Mente. Agora nossa boca, nada escapa. Nada escapa. Suas gargantas são túmulos abertos, é o que diz Paulo. Essa é uma imagem muito pesada, né? Tudo bem que às vezes quando a gente está com muita fome, quando a gente acorda de um dia para o outro e não escovou o dente, realmente parece que às vezes tem um túmulo aí na tua garganta, né? Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que da nossa boca também pode ser produzida a morte. Vocês se lembram do que eu já venho explicando alguns domingos sobre o Or dos Amores, de Agostinho? Agostinho diz que o homem inverteu a ordem dos amores. O amor uti e o amor frui. São amores diferentes, com preposições diferentes. Nós só podemos fruir para Deus. Fruímos uns para os outros porque foi uma ordem de Deus. E quando fruímos uns para os outros, nós estamos fruindo, na verdade, para Deus. Mas o pecado é justamente essa mudança de perspectiva. Quando a serpente fala para a mulher, olha, você será igual a Deus. Naquele momento, antes de comer o fruto, ela já amou a si mesma. Amou a própria preposição de ter o conhecimento como se fosse Deus. E a partir daí, o que vem da boca do homem é maldição. Tudo aquilo que sai de você, da sua boca, que é bênção, adivinha só, não pertence a você. Como assim, pastor? Como assim você está dizendo isso? Quais são as próximas palavras de Adão e Eva? Quando Deus questiona eles, o que eles fazem? Eles se escondem. Deus vai lá no horário marcado. Mas o que eles falam? Adão, foi a mulher. Olha lá, tu viu que foi a mulher, né? Tu me deste essa mulher. Não é isso que ele fala? Tu me deste. E aí a Eva fala assim, foi a serpente. Eu tenho nada a ver com isso. E no fim das contas, quem que é o culpado? Deus. Olha só que maravilha, né? No fim das contas, Deus é o culpado. Porque Deus criou a mulher, Deus criou a serpente, Deus criou o homem. Nós já estudamos isso de maneira mais precisa na semana passada. Eu não vou gastar muito tempo com isso aqui. Mas a partir daí, tudo que sai da nossa boca é maldição. Tudo de bom que sai da sua boca não é você. Não existe glória em você, é por isso que a piedade, que a execução do trabalho em estudar a Bíblia deve nos levar à piedade, porque conhecer a Bíblia não é conhecer a si mesmo, é conhecer Deus. Ele é o detentor da verdade, Ele é o detentor de tudo que é bom no cosmos, no universo, nesse mundo, nessa cidade, aqui, neste lugar agora. Não há nada de bom no pregador, nada de bom, nada de bom. Se você pudesse olhar com uma lupa a minha vida inteira, talvez você nem estivesse aqui me ouvindo falar. Não há nada de bom em mim, nada de bom em mim. Tudo que eu desejo é o pecado. Todos os dias que eu acordo de manhã, eu não desejo adorar a Deus como desejo da minha alma. Nossa, Senhor, eu quero adorar a Deus. Não, eu desejo pecar. Eu desejo pecar. É isso. Eu quero pecar. Não quero fazer nada que Deus me pediu, porque é esse o estágio que nós estamos aqui. Nós só desejamos a Deus quando Ele em nós é manifesto. E Paulo não só diz que é lugar de morte, mas é lugar de decomposição, lugar de corrupção. Depois ele diz que as línguas enganam, lábios espalham venenos, bocas amaldiçoam. O que deveria comunicar vida, comunica morte. Cada parte do corpo, do nosso corpo, foi criada para glorificar somente a Deus e nada mais. Então quando eu abro a minha boca para minha própria glória, para minha própria razão, o que eu encontro na verdade é maldição. Não uma maldição como um karma que vai voltar para mim, mas uma maldição porque eu estou sendo um instrumento de tropeço para a vida dos outros. Eu estou sendo um sepulcro caiado para a vida dos outros. E eu sei que quando a gente tem esse senso crítico muito aflorado na nossa vida, a gente acha que a nossa língua é um instrumento de verdade, quando muitas vezes a nossa língua é um instrumento apenas do nosso eu.
E eu estou falando isso de mim também. Não estou apontando o dedo para você, estou apontando o dedo para mim primeiramente. A gente instrumentaliza a verdade. Só que ao instrumentalizar a verdade, eu estou instrumentalizando quem, gente? Quem? Quem é o Logos revelado? Quem é a verdade? Deus. Deus não pode ser instrumentalizado. Não pode. Como eu já disse, a boca foi usada para glorificar a Deus, mas agora ela é usada contra Ele, em rebelião a Ele. Nos versículos 15 e 17, existe um caminho de violência. Olha só, como eu disse para vocês, Paulo está descendo, né? Está escaneando a gente. Mente, boca, e agora ele vai falar das nossas ações. O pecado molda o nosso comportamento. E agora Paulo fala dos nossos pés. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Isso não significa apenas assassinato literal. Significa uma disposição natural do nosso pecado para a maldade, para a destruição. Relacionamentos quebrados, vidas feridas e caminhos marcados por ruína. Se os nossos pés não forem pés responsáveis por anunciar o Evangelho, por anunciar o amor de Deus e a graça de Deus, sua misericórdia e também a sua ira, que faz parte do pacote, de nada adianta os nossos pés. Para quê? Para que tudo? E a raiz do problema aqui é a falta de temor a Deus. O homem não teme mais a Deus. O caminho da paz não é conhecido porque o coração não está reconciliado com Deus. Nós estamos no versículo 18. Não há temor. Esse é o último versículo dessa cadeia de sentenças, de textos do Antigo Testamento. E talvez a mais importante: não há temor diante de seus olhos. Esse é o diagnóstico final deste pequeno trecho aqui de Paulo. Não é falta de religião. Olha só que coisa. Como eu já disse para você, não é porque você vem aqui todos os domingos de manhã que você está salvo. Não é porque você faz algumas coisas que você acha que são coisas para Deus que você está salvo. Não, sua religião não pode salvar. A sua falta de cultura ou a sua cultura também não pode salvar. Não pode. Não é falta de conhecimento simplesmente que nós temos no sentido de conhecimento moderno. É falta de temor. É falta de temor. Quando Deus deixa de ser temido, de ser considerado, e quando Ele deixa de ser considerado, o pecado floresce em nossos corações. O que é temer a Deus, meus amigos? Se não entender que o nosso próprio corpo não é para uso próprio, que a nossa vida não é para uso próprio, que existe um alinhador do cosmos. Vocês se lembram que na semana passada eu disse que... Esqueci a frase agora. Tá tudo certo. Prestei atenção no Joshua bochechando ali, esqueci a frase. Mas na semana passada nós estávamos falando aqui a respeito das pessoas que acham que a sua vida é a própria vida, e essa é uma preposição moderna, né? Não, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Às vezes as pessoas, hoje há uma dificuldade clara, por exemplo, de você conseguir falar com as pessoas normal, assim, direcionar as pessoas. Eu não estou falando aqui a direção dura, não estou falando aqui de você falar de você mesmo, eu estou falando aqui de uma direção bíblica. Às vezes você não pode chegar para uma pessoa do seu trabalho e falar assim, olha, se ela dando a abertura para você não pode falar para ela assim, você é um pecador. Você falaria? Não, né? Porque hoje o individualismo, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, nem se é bom, nem se é ruim, na minha visão ele mais prejudica do que ajuda, mas hoje o individualismo ele superou Deus.
Assim como os humanistas, iluministas, acreditam que o próximo passo da humanidade para que ela atingisse a gnose moderna, para que ela pudesse vencer todo e qualquer preceito, todo e qualquer problema que ela já tivera antes, era agora negar Deus. Não precisa de Deus. A gente já pegou tudo que tem de bom do cristianismo, agora não precisa mais de Deus. A gente já entendeu, verdade, o homem tem valor, agora a gente está vivendo uma sociedade livre, não precisamos mais de Deus. Então o individualismo tomou conta e a gente acha que a nossa vida é a nossa própria vida. Não tememos mais a Deus. Deus não é mais o segurador do cosmos. Deus é apenas um instrumento nos meus dias ruins. Deus é apenas um momento na minha fase ruim. Deus é apenas um motivo para que eu vote no candidato X. Deus é apenas alguma coisa que eu uso o tempo inteiro para poder validar as minhas próprias questões e a minha própria vida. E não mais submissão. Não existe mais essa palavra, não existe mais esse consenso, não existe mais essa preposição de que nós devemos ser submissos a Deus. Quer atacar uma pessoa profundamente em seu pecado? Diga a ela que ela precisa ser submissa a Deus. Diga a ela que ela precisa se render a Deus. Diga a ela que ela precisa se arrepender dos seus pecados e encontrar a Deus. Diga a ela que se ela não se arrepender dos seus pecados, ela vai para o inferno. E é esse o lugar, escuridão total, já que ela já escolhe agora negar a Deus, já que ela já agora nega a Deus com a sua vida, já que ela agora nega ao Senhor com a sua vida, já que ela agora já está em separação de Deus. O destino dela é separação total do cosmos e da existência, porque Deus não se alinha com o pecado. Diga isso para alguém. E você vai fazer um inimigo se essa pessoa não tiver o coração santificado. Perceba que aqui eu não fiz nenhum discurso moralista. Eu estou falando de pecado original. Não é um discurso moralista. Você percebe a diferença de falsos profetas? Você percebe a diferença? Não que eu sou o profeta, não é isso. Mas nós sabemos quem são falsos profetas. E à luz da Bíblia, o único profeta que nós seguimos é Cristo. Mas você percebe a diferença que não tem nenhum discurso moralista? Perceba os discursos dos influencers gospel hoje. Perceba, é tudo, o adolescente não pode isso, não pode aquilo, tá fazendo aquilo outro, tá atacando, ele não ataca o coração, ele ataca só o estereótipo. E aí a gente volta de novo para, nossa, e aí? Eu preciso usar gravata ou não preciso? Entende? E obviamente que ao falar do coração, eu também posso falar de alguns pecados, claro, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não pode falar de pecado, mas você percebe que quando a gente ataca a casca, a gente não atinge o coração. E o problema, meus amigos, sou eu. O problema não é a roupa que eu estou vestido, simplesmente. A roupa que eu estou vestido revela o meu coração. Como eu falo, revela o meu coração. Como eu ajo, revela o meu coração. Mas não só. E é por isso que o pecado ainda continua sendo o pior deles. A rebelião contra Deus. A falta de temor a Deus. Deus, você é o culpado pelo meu próprio pecado. Não eu. Outra pessoa. Mas eu tive um trauma. Mas meu pai é ausente. Estou falando de mim, né? Mas isso. Mas aquilo. Não, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu estava em depravação total. E fui encontrado por Cristo. Mas todas as vezes em que colocar na minha frente bênção e maldição, eu por mim mesmo, sabe o que eu vou escolher? Maldição. Por mim mesmo eu escolho maldição. Eu escolho resolver o meu problema hoje. É muito mais legal resolver o meu problema hoje, agora. Pensar no cosmos, pensar que quando eu estiver velho, não. E a gente inverte os valores. A gente pega o texto que diz pra gente gastar a nossa juventude aos pés de Jesus e acha que a gente tem que, na verdade, gastar os nossos dias quando a gente estiver mais velho aos pés de Jesus, mas você não sabe se você vai sair daqui hoje e você vai voltar no domingo que vem. Eu não sei também. Você tem controle disso? Eu não tenho. Minha mãe tomou a decisão pelo batismo quando ela se deparou com uma cena muito triste. Em Boimirim, lá perto de onde a gente mora. E eu já estou caminhando para o final. A minha mãe viu um atropelamento na frente dela. Uma pessoa morrer na frente dela. E ela estava ensaboando o batismo, assim, sabe? Ela tinha recebido estudo bíblico e tal, estava sendo acompanhada. E ela estava dando aquela sabonetada, escorregando para cá, para lá. E quando ela viu aquela cena na frente dela, ela falou assim: meu Deus, preciso me batizar semana que vem. Ela se batizou. A gente não tem controle, meus amigos. O dia de nos arrependermos dos nossos pecados é hoje. É hoje. O dia de você se arrepender dos seus pecados é hoje e agora. É aqui e agora.
O dia de você mudar a rota da sua vida é aqui e agora. Tem uma criança dormindo ali atrás, eu não vou falar alto. O dia de você mudar a rota da sua vida é aqui e agora. É hoje, não é amanhã. Ah, mas como é que vai ser amanhã? Eu vou entregar minha vida para Jesus, como é que vai ser amanhã? Vai ser mais difícil, talvez mais, do que hoje. Talvez vai ser muito mais difícil do que ontem. Porque agora você tem consciência do seu pecado, entendeu? E essa preposição moderna de que a nossa vida é para o conforto, eita, nossa, isso leva a gente para tantos lugares, tantas eiras e beiras. E aí quando alguém fala assim, você tem que negar a si mesmo e seguir a Cristo, você fala, não, mas, nossa, negar a mim mesmo, eu não tenho que negar a mim mesmo, não, eu tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que viver a experiência do momento. Eu tenho que ir para as festas que eu quiser. Eu tenho que fazer o que eu quiser. Eu tenho que ficar com quem eu quiser. Eu tenho que namorar quem eu quiser. Mas você foi chamado para um propósito santo. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Você entende isso? Você foi chamado para esse santo propósito, glorificar a Deus. Você não está aqui dentro hoje, nesse domingo de manhã à toa. Deus te chamou para glorificar o seu nome. É esse o propósito santo. Então, tudo isso significa que o pecado alcança todas as partes do ser humano. Depravação total, como nós já dissemos. Mente, vontade, emoções, consciência, corpo. Não é intensidade máxima. Olha a diferença. É extensão total. Porque se fosse intensidade máxima, então significaria que Deus não poderia se revelar. Certo? Mas isso feriria a própria preposição de quem Deus é. Nenhum homem é tão mau quanto poderia ser. Mas se não fosse Deus, o seu coração, ele é tão mau quanto de um estuprador. Nossa, que pesado, pastor. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O seu coração é tão mau quanto de um assassino. O seu coração é tão mau quanto de Hitler. O ser humano não faz todo o mal que poderia fazer, porque há um segurador do cosmos. Hitler não venceu a guerra, porque há um segurador do cosmos. Mesmo se Hitler tivesse vencido a guerra, ainda assim haveria uma chama sendo incendiada nos corações dos eleitos, porque há um segurador do cosmos e há um propósito salvífico em todos nós. Mas também nenhum ato humano é tão bom quanto poderia ser. Por quê? Se não for Deus, eu e você escolheremos pragmaticamente coisas que colocam a gente numa situação de conforto. No versículo 19, como se houvesse agora um silêncio no tribunal depois de Paulo falar tudo isso. Paulo não é só o gosto, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo aqui nessa exposição. É só uma imagem para ficar mais fácil de você entender e assimilar. Paulo como um promotor aqui, falando a respeito do próprio pecado, do pecado daquelas pessoas. Toda boca se cala. Agora nós chegamos no momento dramático dessa cena. Eu gosto muito de séries e filmes de tribunal. Talvez porque eu seja meio esquisito, sim. É legal, né? É legal. Tem gente até que fica planejando no chuveiro, né? O que vai falar. Eu vi você esses dias conversando na rua sozinho. Eu buzinei e ele tava assim, falando sozinho na rua. Beleza, né? Segundo Augusto Cury, quem é doido é quem não fala sozinho na rua. Ele é um psiquiatra, eu não sou um especialista da mente, então tá tudo certo. Então. Você tá tudo bem. Tá tudo bem. A Bíblia não fala nada disso, então eu não posso te condenar por isso. Às vezes a gente nem tá aqui, tá sozinho. Não tem ninguém aqui nesse lugar aqui hoje, né? O cara tá sozinho aqui, mandando mensagem. Sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale. Todas as acusações foram apresentadas. Existiu o tribunal, existiu o réu, eu e você. As provas foram exibidas e a gente está com cara de tacho agora para Paulo, falando, você me pegou na curva, agora eu não tenho mais o que falar para você. Agora, acho que você me pegou. E nós, acusados, ficamos como nós estamos aqui agora, sem responder. O que eu respondo agora diante disso? O que eu falo? Como eu me justifico agora diante disso? Não porque a gente não quisesse se justificar, mas porque a gente não pode. A gente foi encurralado. Não há defesa possível.
diante de todas essas evidências? Toda a culpa termina aqui. No versículo 20, nós vemos a função final da lei. Paulo começou a construir isso no capítulo 2. E agora ele está dizendo qual que é a função final da lei. Ninguém será declarado justo diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o clímax teológico aqui desse momento. Esse versículo encerra esse pequeno pedaço argumentativo. Aqui está a função da lei: não justificar, revelar. A lei não salva nenhum de nós. Ela expõe os nossos corações. Ela expõe a bondade de Deus. Ela funciona como um espelho que mostra a sua sujeira. Mas o espelho pode te limpar? Não pode te limpar. Ele está te mostrando que você está sujo. Ele não pode te limpar. Mostra a culpa, mas não consegue remover a culpa. A razão pela qual a lei não justifica é porque nós a quebramos o tempo inteiro. Não porque a lei é imperfeita. Você lembra? A gente já falou sobre isso nessa mesma exposição de Romanos. A lei não é imperfeita. Nós somos imperfeitos. Ela condena porque revela a nossa falha. E o significado de obras da lei aqui é um debate importante que a gente não vai abrir muito hoje. Alguns sugerem que Paulo se refere apenas às marcas culturais judaicas. A circuncisão, leis alimentares, o sábado, mas isso é insuficiente. O contexto mostra que Paulo está falando de falhas morais reais. Então Paulo está falando do tutano da lei, e não apenas de um discurso moralista. Paulo está falando do coração da lei, não apenas o que é externo, né? Roubo, adultério, desobediência, não apenas os rituais que nós já conhecemos. Então nós podemos concluir aqui que as obras da lei não são apenas cerimônias, são todas as tentativas humanas de alcançar justiça própria. Não resta argumento mais, não resta defesa, não resta esperança em mérito próprio. O mundo inteiro está culpado. Judeus, gentios, religiosos, irreligiosos, todos, sem exceção, não podem escapar da glória de Deus e da sua justiça. Romanos 3, 9 a 20, estabelece 4 verdades devastadoras a respeito de nós. O pecado é universal, não há exceções, não há inocentes, não há justo, nenhum sequer. O pecado é profundo, ele afeta a mente, fala, ações, desejos, visão espiritual, nada permanece intacto. O pecado é indesculpável. Terceiro ponto, toda a boca se cala, nenhuma defesa permanece, nenhuma justificativa sobrevive diante desse tribunal. E o quarto ponto é: a lei não salva. Qual que é o propósito da lei? Ela revela, expõe, ela condena, ela prepara o caminho para algo maior. Algo maior que não pode ser eu nem você. Nós concluímos que é Cristo. Sem arrependimento de pecados, sem cruz, você não vai a lugar nenhum. E o convite de Jesus hoje para mim e para você continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás. Negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga. Vou dar uma outra chance para você. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e... Terceira chance e última. A próxima foi o que aconteceu com o braço do Pedro, viu, gente? Ele não contou para vocês. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. O convite continua sendo o mesmo. Negue-se a si mesmo. Você não é bom. Você é mau. Sei que você já ouviu isso algumas vezes nessa exposição de Romanos, mas não sou eu que estou dizendo. É Paulo e o Antigo Testamento, tá bom? Não sou eu que estou falando, é o Evangelho que está dizendo isso. Você é mau. Eu sou mau. Nós somos maus. Não há nada de bom em nós. E aqui esse terreno foi preparado para o versículo 21, que será exposto na semana que vem. Não é o fim ainda, viu? Fiquem tranquilos. É só uma preparação para o que há de vir. Porque o próximo versículo começa com 2 palavras que muda. Eu vou usar uma expressão do Pedro: muda tudo.
Agora muda tudo. Agora Mudou tudo. Muda tudo. aqui muda tudo. Pedro falar isso 10 vezes de coisas. Aí você fala, mas já não mudou tudo da outra vez? Como é que mudou tudo? Não, mas. Foi ontem. Gente, quem conhece o Pedro sabe que ele sempre fala essas sentenças, não fala? Pedro fala essas sentenças? Olha lá. Eles conhecem você há mais tempo que todo mundo aqui, Pedro. Muda tudo. Agora muda tudo. Mas agora, o próximo versículo começa assim, mas agora. Então agora nós nos vemos na semana que vem, né? Esse é um ponto de virada, um momento em que a justiça de Deus não apenas condena, mas faz o quê? Faz o quê? Exatamente, justifica, salva. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura e durará para sempre. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão aqui que nós tivemos uns com os outros. Pai, como o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Pai, pela revelação do seu juízo, da sua justiça e do nosso pecado diante disso. Senhor, nós estamos aqui para que o Senhor cure e mude os nossos corações. Senhor, nós desejamos ou não desejamos, a maior parte das vezes, pegar a nossa cruz e seguir-te, negar a cada um de nós. Nós não desejamos isso, Pai. Mas que o Senhor plante cada vez mais em nós esse desejo, essa consciência. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Amém e amém. Glória a Deus. Quem aceita Jesus como Santo Espírito? Não.